Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje um episódio especial, Solar Z Talks, porque a gente tem o privilégio aqui de receber Eduardo Frois, que é Country Manager da Solar. So far, so good. Aí, eu esqueci o nome, ó. Vou começar de novo. Vai de novo. Solar. Sofá, tá bom. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio Solar Z Talks, episódio que vai trazer para você um super bate-papo aqui com o Eduardo Frois da Solfar Solar, uma empresa que trabalha na fabricação de inversores fotovoltaicos. Boas-vindas também aqui ao Thiago, ao Rouglas, e vamos começar esse novo episódio Solar Z Talks. Rouglas, se apresente e dê as boas-vindas ao nosso convidado. Bora, Eduardo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme receber, né, a Solfar aqui, um dos maiores fabricantes de inversores do mundo, e essa celebridade do nosso setor, o cara conhecidíssimo. Hoje teremos uma mesa aqui pesadíssima, um assunto muito importante para os integradores. Como todo mundo sabe, eu sou o Rouglas, @rouglas.solarz, e hoje o papo vai ser muito interessante, é um tema polêmico. É um tema que muitos integradores têm interesse em saber um pouquinho mais. E como a gente está aqui com um cara que entende muito, ele vai poder explicar para nós com muita propriedade sobre esse assunto. Thiago? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, independente da hora que você esteja ouvindo esse episódio, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Solar Z Talks. Aqui o processo é o seguinte: gerar valor para todos vocês. A gente vai falar sobre temas relacionados a vendas, falhas, equipamentos. O objetivo aqui é que você acompanhe esse episódio até o final e certamente eu posso garantir para você que você vai sair transformado e vai vender pra caramba amanhã com essa fera de vendas que é o Eduardo. E já que o Rouglas falou, recebendo uma celebridade aqui, ó, Eduardo da Solfar. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala pra gente, se apresente, para que aqueles nossos telespectadores conheçam um pouco do seu trabalho à frente aí da Solfar Solar. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pelo convite, tá? Aqui eu tô entre amigos, super à vontade. Obrigado aí, Tuca, pela recepção aí, introdução. Né? Então, aqui desse lado, Eduardo Frois, eu sou responsável de vendas e geração distribuída da Solfar no Brasil. Né? Como o Rouglas citou muito bem, é um dos maiores fabricantes aí, realmente a Solfar vem desempenhando aí um papel crucial no mercado brasileiro, né? Em específico. A gente está em mais de 20 países, mas vocês podem ter certeza que a Solfar ela olha o Brasil com outros olhos, com todo o investimento que a gente vem trazendo. E vamos lá, vamos fazer um bate-papo super bacana. Acho que tem muito assunto bom ali para a gente estar discutindo hoje. E hoje o nosso bate-papo é para falar sobre ROI, sobre payback e também sobre falhas. Já começando então, Eduardo, já colocar você aí na reta para responder essas perguntas. Fala um pouquinho para a gente, né? Eu sei que a Solfar tem diversas conquistas relacionadas a todo esse contexto voltado para solar, mas fala um pouquinho pra gente também sobre esse contexto de identificar como essas possíveis falhas é fundamental e como que a empresa aborda essa questão de diagnóstico, resolução de falhas em seus inversores. Maravilha. Né? Vamos lá, pessoal. Taxa de falha é um assunto que começou a surgir no nosso mercado, né, nos últimos meses aí. É um assunto que integradores, distribuidores, né, que acabam sendo os clientes diretos da Solfar, trazem esse assunto com muitas dúvidas, questionamentos, entendendo como é que é o impacto disso na cadeia, né? Desde lá do cliente final, integrador e etc. Né? Então, assim, pessoal, taxa de falha é um assunto que eu adoro falar, porque tem muito a ver com qualidade, né? Com o que a gente está oferecendo lá na ponta, lá para o cliente final. Então, o que seria a taxa de falha? É muito simples, pessoal. Nada mais é do que a quantidade de vendas que foram realizadas em um determinado período e quantas garantias você teve sobre esse equipamento que você vendeu lá na ponta, né? Então a gente pode realmente desmiuçar bastante esse assunto e como que ele pode impactar nas vendas, no dia a dia, na recorrência, né? Até na satisfação do cliente e na própria reputação, né, de integradores perante ao mercado. Então realmente é um assunto bem bacana. Eduardo, eu queria já aproveitar esse tema que você falou. Quando a gente fala desse processo de índice de falhas, isso já é um tema muito batido nas próprias distribuidoras. Mas como que o integrador na ponta conseguiria traduzir isso para o cliente final? Porque a gente vê e conversa com os integradores e o maior discurso que eles trazem é essa questão de preço, né? Então,
como que a gente conseguia traduzir essa questão de qualidade do inversor, índice de falhas, para que o integrador conseguisse usar aí na segunda-feira um discurso em relação a essa questão da qualidade? Maravilha, Thiago. Acho que esse é o ponto, é o calcanhar de Aquiles do setor, né? A gente conciliar preço com uma entrega boa, que seja de equipamentos quanto de serviço, né? Isso é algo realmente muito debatido no nosso setor pelo fato de ser um setor novo ainda, né? Mas assim, o que acontece, né, pessoal? Vou falar um pouco mais de inversores, né, que é a minha praia, de fato, ali. Então, para vocês terem a noção, né, por exemplo, quando a gente fala de taxa de falha, a gente está falando que uma taxa de falha aceitável para inversores é 1%. Quando você recebe esse dado, você, putz, 1%, mas o que significa isso na minha vida? E é isso que a gente vai poder estar explicando hoje, né? Então, muito simples, como eu falei, né, pessoal, para vocês. Como é que a gente calcula isso aí, integrador, você que está acompanhando aqui o nosso podcast? Você vai, por exemplo, vamos supor que você quer verificar a taxa de falha em 2022. Vamos colocar o ano passado, porque esse ano ainda não terminou. Então, você vai ver quanto que você vendeu de determinado produto e você vai ver quantas garantias aconteceram nesse período, que no caso seria 2022. Para inversores, eu já posso adiantar para vocês que um tolerável, um aceitável é 1%. O que isso significa? Se você, por exemplo, fez 100 vendas em 2022, significa que se você teve uma garantia, por exemplo, de um inversor, está dentro de uma normalidade, né, pessoal? Então, assim, e por que isso é tão importante, pessoal? Pelo simples motivo que cada garantia, cada retorno, cada problema na ponta significa uma possível insatisfação do teu cliente. Então, é isso que mais impacta no final do dia, quando você faz essa continha de taxa de falha, né? Então, assim, a minha recomendação como fabricante de inversores é que o integrador, não importa o produto e a marca que ele trabalha, que ele sempre controle a taxa de falha do que ele está vendendo no mercado. Porque imagina, né, a gente fala muito sobre vendas, recorrência de vendas, leads, indicações. Então, assim, a pergunta é óbvia, mas é algo que o mercado não se faz. Você quer trabalhar com produtos que quebram mais ou que quebram menos? Todo mundo quer trabalhar com produto que quebra menos, só que ninguém faz, vamos dizer, a gestão disso, né? Que é você entender qual é o produto que você está ofertando e oferecendo. E quando a gente volta para o assunto que o Thiago mencionou, que é a questão do preço, você muitas vezes tem que falar para o teu cliente, quando você conhece bem o que você está vendendo, que às vezes vale a pena o cliente ele pagar talvez uma quantia a mais por algo que não vai dar dor de cabeça. Porque se você tem uma taxa de falha de um produto que você trabalha, você consegue mostrar isso para o teu cliente e justificar que às vezes um investimento talvez de 300, 400 reais a mais num kit residencial, por exemplo, vai valer a pena, porque vai evitar dor de cabeça e insatisfação. Tipo, na prática, quanto que custa, por exemplo, a diferença do equipamento lá, que hoje em dia tem uma alta taxa de falha, para um equipamento, por exemplo, que nem o da Sofá? A diferença é relevante? Perfeito, né? Então, assim, acho que posso trazer 2 pontos aqui, né, Thiago? 1% é uma taxa aceitável. A taxa de falha hoje, por exemplo, da Sofá é 0,57. Da onde que é tirado esse número, tá, pessoal? É um levantamento que a gente tem desde quando a Sofá começou a operar no Brasil em 2017 até dezembro do ano passado. Geralmente você pega isso em anos inteiros. Por isso que a gente não está ainda com 23, mas a gente vai divulgar assim que o ano se encerrar, tá? Então, assim, você já vê que a Sofá tem uma taxa de falha metade do que seria aceitável, que é ótimo. A cada 2.000 equipamentos, um volta para dar problema. Exatamente. Na verdade, a cada 200. A cada 200 equipamentos vendidos, se você tiver uma garantia validada para Sofá, é algo aceitável, né? E quando a gente está falando de equipamentos, às vezes, mais baratos, né, que a gente vê bastante no mercado, e não há problema, porque o mercado, é normal você ter equipamentos de várias categorias, né, de várias faixas de preço, é normal em qualquer mercado. A gente está falando já em equipamentos que estão atingindo taxa de falha de 4%. Então, isso na prática, o que significa? Se você trabalha com equipamento como inversor que tem uma taxa de falha de 4%, significa que a cada 200 você pode ter 8 garantias. 8 garantias você pode fazer um paralelo com 8 clientes insatisfeitos, que talvez esteja ali colocando um reclame aqui e etc. Né? Se a gente faz um paralelo com o Sofá, a cada 200 você pode ter uma garantia. Né? Então, isso é o que mais pega realmente no dia a dia. Então, às vezes, como o integrador às vezes ele ainda não está controlando a taxa de falha, ele acha que ele economizar 300 ou 400 reais num kit, numa troca de inversor, por exemplo,
vai valer a pena, porque esse dinheiro fica no bolso dele. Porém, ao longo do tempo, essas taxas de falha, de fato, as quebras, as garantias, vão fazer com que ele tenha que ter um custo maior, que seria um custo de readequação, trocar o produto, ter um time de pós-venda muito maior. E esse número é público, Eduardo? Como é que os integradores hoje conseguiram saber essas taxas dos fabricantes que eles trabalham? Maravilha, essa é uma ótima pergunta, Thiago. Esse número não é público, talvez por motivos óbvios, né? Como eu falei para você, como a taxa de falha de investidor 1% é aceitável. Ninguém vai querer mostrar o resultado ruim. Né? Pronto, você já matou a pau já, né? Então, assim, pessoal, a minha recomendação, né? Bem, eu estou no mercado aqui desde 2018, né? Solar. Então, conheço bastante integrador, já participei basicamente da cadeia toda. Então, a forma com que eu faço essa aferição é realmente conversando com os integradores que estão há mais tempo no mercado. Porque aí eu sei qual é a marca que eles trabalham e a gente vai fazendo bate-papo. Geralmente, o integrador mais experiente e mais qualificado, ele tem esse número na mão, porque ele sabe o quanto isso é importante na empresa dele. Isso pode ajudar ele a vender mais ou ele a vender menos. E quem identifica essa falha na ponta? Desculpa. Opa, perdão. Quem identifica essa falha na ponta? É o próprio cliente que aciona porque houve uma falha no equipamento? É o próprio integrador que faz um monitoramento e que vai fazer esse trabalho de manutenção ou troca e assim por diante? E se é o integrador, ele precisaria ter um monitoramento exatamente, Exato. né? Por isso que eu estou entrando nesse contexto. Não, legal. Assim, funciona isso aí? a pergunta é perfeita. Na verdade, basicamente, toda a cadeia acaba tomando notícia dessa garantia, porque ela é assinada pelo cliente final, que vai procurar um integrador, que ele poderia estar monitorando ou não o sistema, mas é claro que o cliente final, se ele tiver problema, ele vai procurar quem vendeu para ele, né? E esse integrador que foi acionado, ele vai acionar o distribuidor, e o distribuidor vai acionar o fabricante. Porque no Brasil as garantias, elas são de fato ali garantidas pelo fabricante. Né? Então acaba que quando um cliente final tem um problema de garantia, toda a cadeia ela é informada, porque toda a cadeia participa na reposição de fato desse equipamento. Né? Então assim, é algo que toda a cadeia, de certa forma, basta controlar. É fácil ter esse número. É só você realmente ver o que você vendeu e o que quebrou. É muito simples essa equação, na verdade. Até eu ia comentar que um dos lugares para o integrador identificar é pedindo na própria distribuidora. A distribuidora ela tem a noção, por exemplo, de mercado, do quanto ela vende de determinado produto e retorna para ela em garantia ou até em manutenção. E um ponto legal que o Eduardo falou, e eu concordo em 100%, às vezes você tem uma margem e você coloca uma certa margem no teu serviço para compensar os desequilíbrios ali de produto. E aí o que acontece? Se você não considerar essa taxa, você vai ter que ter um serviço em dobro, um retrabalho, visita, acionar a garantia, um serviço de back-office, que é o teu escritório, que no fim, além de ter gerado um retorno diferente, né, um payback mais demorado, ele pode consumir a tua margem. Sim. Ou seja, a tua parte de serviço, que você colocou lá seus 5, 10, 15, 20, aí depende da margem que cada um coloca, essa tua margem ela pode ser esgotada porque você não se preocupou com uma taxa, por exemplo, de garantia. E muitas vezes, imagine que você tem uma taxa de 4%, né? Talvez num mês que dê mais problema, venham várias dessas garantias e você tenha que consumir, inclusive, caixa para você fazer esse ajuste. E aí você tem que entender que por que eu falo investir em caixa, né? Você vai gastar caixa. Porque se você não tem uma pessoa disponível para prestar um serviço de instalação, porque ela está ocupada prestando um serviço de garantia ou manutenção, o que você está fazendo? Você está tirando o teu potencial de crescimento. Então, um item lá do kit, que é o inversor, que é talvez o mais importante, né? Pode transformar todo o complexo de ganhos e precificação e custos de uma empresa. Então, a importância também de entender a qualidade do inversor, a diferença de por que investir um pouquinho a mais em algumas marcas de inversor é isso. Eu acho que é cuidar da saúde do negócio em vários aspectos, não só no aspecto do tipo, não, eu vou fazer mais barato, usamos o exemplo de R$400 para conseguir fechar esse kit com o cliente. Talvez esses 400 vão custar 800, 1.200, R$2.000. E o tempo que o teu cliente fica sem o equipamento lá? Pode ser um problema. Ah, não, mas eu tenho uma outra peça reserva aqui. Aí pensa, você já está se preparando para ter uma peça reserva porque o produto que você vende gera problemas. Ou seja, você sabe que gera problema e continua usando. Entende? Eu que nunca vi um inversor instalado, por exemplo. Sim. É fácil esse processo de retirada, instalação? Como que funciona? É um plug and play? É relativamente fácil. Eu acho que o ponto, Tuca, aqui não é nem
a questão de você desmontar ou não o inversor. O que a gente tem é o seguinte, né? A gente tem muitas vezes o integrador, ele vende na região dele de uma forma geral. Aí imagina o integrador que vendeu a 500 quilômetros da sede dele. Isso. Se ele fica tendo muito problemas de garantia, ele vai ter que ficar se deslocando, nesses casos mais extremos, talvez 500 quilômetros, 600 quilômetros. E isso é uma perda de tempo gigantesca. Dinheiro, cliente podendo reclamar, meter talvez uma ação jurídica e etc. Então, assim, desmontar e montar um inversor não é o mais complexo, mas tudo que envolve a troca, isso pode gerar muito desgaste, principalmente para a reputação, né, pessoal? Acho que, né, a parte financeira é muito importante, mas você construir uma reputação é difícil, então você ter problemas como esse vai ajudar muito essa reputação a ser abalada. O cara, né? que tá ali tendo 8 problemas a cada 200, por exemplo, que algumas empresas. Isso. O nível de pessoal que ele precisa ter para estar fazendo essas trocas mês a mês é maior. Exatamente. O nível de serviço de atendimento, porque talvez não tenha pessoal disponível para fazer isso com mais rapidez, é maior. Isso. Então só tem a prejudicar o seu trabalho, o nível de serviço e o relacionamento que você tem com o cliente final. E é um sintoma, né? Você não tá tratando a doença, você tá indo lá tentar remediar, né? Tu continua dando problema e você continua insistindo naquilo, né? O problema de escolher uma marca é uma brincadeira, né? Mas virou um meme na internet que é tipo comprar uma maré, né? Você já sabe que existe a possibilidade grande de dar um problema. Então, Quer se incomodar, né? é o meme, né? Quer se incomodar, compra uma maré. Boa, gostei. Então é isso, as marcas de inversor, e aí também tem módulo, tem componentes, enfim, conectores. O que acontece? Se você não tiver um cuidado com isso, imagine que fosse dentro de São Paulo mesmo. Tu tá na Zona Norte, tem que se deslocar às 3 da tarde pra Zona Sul. Cara, você vai perder a tarde inteira. Exato. Até tu ir, identificar o problema e voltar, se foi a tua tarde. Logística e combustível e tudo, né? Tem um ponto, pessoal, que eu gosto de passar, né, para os clientes, para os amigos do setor, que eu costumo dizer que o painel fotovoltaico, ele costuma dar o preço do kit. Porque é o que mais impacta dentro de um kit, né, na formação de preço de kit é painel. Todo mundo sabe, né, disso, que trabalha um pouco mais tempo no setor. O inversor é o segundo kit, né, que geralmente mais impacta em preço, mas o painel está muito à frente, é mais que o dobro, é mais que o dobro o impacto do componente. Porém, o inversor, pessoal, hoje no nosso país, e isso é uma grande verdade, ele é o que dá a credibilidade do kit, porque ele é a peça mais sensível. Ele é onde tem mais eletrônica embarcada, né? Então é um dos equipamentos mais estressados durante os 25 anos de vida útil desse sistema solar, né? Então, assim, é por isso que é tão importante você ter esse carinho na hora de analisar bem a marca e não só escolher bem a marca, como também controlar essa questão de taxa de falha, porque é isso que vai garantir que você fez uma escolha correta na hora que você está oferecendo isso para o teu público, para o teu cliente final. Os integradores, eles olham, por exemplo, se a empresa ela tem ISO 14001, ISO 9001, todas as certificações, que aí mostra claramente o quão a série ela leva, né? Ela está preparada para poder entregar o melhor produto ali no final. Ou isso não é algo comum no mercado? Hoje, na minha opinião, tá, o principal problema é que, assim, na média, esses equipamentos, eles, mesmo os ainda de má qualidade, eles levam um tempo para dar problema. Só que o que a gente está falando é que o equipamento solar ele é feito para projetar para dar muito tempo. Então, quando você traz assim 4 anos, para muita gente é muito tempo, mas o equipamento é feito para produzir 10, 15, 20, 25 anos, entendeu? E aí eu acho que o que aconteceu aí é uma avaliação um pouco minha no ecossistema de energia solar, é que esses equipamentos vão começar a dar problema agora. Então essa galera vai começar a sentir essa dor agora, e eu acho que esse tema vai vir forte como nunca agora para o final de 2023, 2024. Não, eu concordo plenamente, Thiago. Vou corroborar um pouquinho com o que você falou. Como o meu primeiro ponto de contato é o distribuidor, que é o que vende em grande escala, né, de fato ali no Brasil, na região dele, ou às vezes a nível Brasil mesmo, né? Esse distribuidor, que é o nosso cliente direto, ele já está trazendo esse assunto para a gente. Porque ele já está entendendo que talvez um produto ali que ele tenha vendido ali em larga escala nos últimos 2 ou 3 anos está refletindo nessa questão da quebra hoje, e isso faz com que ele tenha que ter um pós-venda gigantesco, tenha que ter, às vezes, acaba caindo no Reclame Aqui, etc. ali. Então você tem que realmente gerenciar, né, um pouco desse caos que pode acontecer
né, quando você faz algumas escolhas, né? E voltando aqui à pergunta do Tuca, eu acho que o integrador que geralmente olha um pouco mais como que o fabricante está instalado no nosso país é o integrador um pouco mais experiente, que é a minoria do mercado ainda, né? A gente trabalha muito aqui para que o mercado amadureça e se profissionalize o quanto antes. Mas a gente vê que a grande maioria ainda não se importa muito de onde está vindo o equipamento, né? E, por exemplo, falando já um pouco da Sofar, a Sofar é uma empresa que está desde 2017, a gente tem CNPJ no Brasil, a gente tem basicamente todo mundo é contratado CLT, então você vê o quanto que a empresa está investindo no país e realmente quer estar aqui nos próximos anos, né? E estar perto do cliente, etc., né? Então, esse é um exemplo que a gente traz porque muitos fabricantes não têm nenhum vínculo com o país. Né? Até uma dúvida que eu queria trazer, eu acho que deve ser a dúvida de muitos dos integradores, que é o seguinte: hoje, se eu tiver um problema com o equipamento de energia solar, quem é o responsável, quem que eu procuro? É o distribuidor ou é o fabricante? Maravilha, Thiago. Acho que a pergunta é super pertinente, né? Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, né, existe uma corresponsabilidade, tá? Então, assim, se você tem um problema, por exemplo, de garantia, porque a gente sabe que às vezes o problema do equipamento é instalação, mas não vamos entrar nessa seara agora, né, que seja o caso. Se você tem um problema de garantia, você vai ter uma corresponsabilidade do distribuidor e do fabricante. Então, os dois são responsáveis, sim, por essa garantia. É claro, vamos colocar ali uma situação extrema. Esse distribuidor talvez quebrou, faliu, etc., a responsabilidade ela vai ser única e somente do fabricante. Então, dentro do prazo de garantia. Dentro do prazo de garantia, né? Então, existe essa corresponsabilidade, né, desses dois atores, do distribuidor, porque o distribuidor é um representante oficial da marca. Então, por isso ele tem toda essa corresponsabilidade. E o fabricante, né, é o que realmente produziu o produto. Então, claro que também vai ter responsabilidade. Então, seria na ordem procura o distribuidor e depois o fabricante. Eu diria que o distribuidor, né, seria o ponto, né, de contato. E assim, se a gente hoje tem diversos distribuidores no Brasil, mas eu não vejo tanto esse problema do distribuidor não querer fazer esse atendimento, tá? Mas claro que se houver esse tipo de situação, você vai poder procurar fabricante. Por exemplo, no caso da Sofar, você pode bater em São Paulo ou ligar para São Paulo, que é onde é de fato ali a nossa sede, né? Você não precisa ligar para a China. Então, a gente tem também esse contato bem direto com o integrador quando é necessário. Super tranquilo. Excelente. Falando até um pouquinho, eu vi que a gente falou de China agora, né? Eu vi que a Sofar está presente em mais de 60 países, ou seja, tem um know-how presente dentro do setor solar em diversas regiões, diferentes contextos, né? Até porque a gente sabe que aqui no Brasil não é muito tempo que a gente começou, mas de outros países já faz muito mais. Sim. Quais são os aprendizados também que vocês aqui no Brasil, principalmente, trazem dessas experiências, toda essa approach que vocês também têm em outros países e que pode usar como referência para aplicar aqui também, nesse contexto de taxas de falhas, nesse contexto que a gente falou, certificações, em metro e tudo que a gente tem aqui no país. Legal, esse é um ótimo assunto e eu posso dizer que é um assunto que hoje é muito discutido pelo cenário que a gente tem no mercado hoje, né? Então, por exemplo, né, a Sofar tem o seu principal mercado hoje como China e Europa. São mercados totalmente diferentes. Quando a gente fala de mercado fotovoltaico na China, a gente está falando de usinas de 300 megas, daí para cima. Então, os contratos são feitos nessa ordem. A própria Sofar tem vários contratos na China que são de 300 megas para cima, né? Então, é um mercado de grande escala, de grandes usinas. Quando a gente vai para a Europa, a gente já tem um mercado de híbrido muito forte. É o que domina, na verdade, né? Então, o que a gente espera para o Brasil é que talvez ali em 2 ou 3 anos a gente comece a ter de fato essa transição para um mercado mais forte no híbrido, né? Então, assim, é uma transição que a gente espera. Então, já é uma tendência natural que aconteceu na Europa que deve acontecer aqui com a gente também, né? Então, assim, a Sofar ter participado de outros mercados mais maduros, é óbvio que a gente vai pegar toda essa expertise de produtos, de soluções e está adequando, né, tropicalizando, né, para o nosso país, porque a gente tem certificações e metro, são parecidas, mas não 100% parecidas, mas certeza que a gente já vai pegar todo esse know-how e está trazendo para cá, né? Por exemplo, essa questão agora que a gente está tendo de fluxo reverso, né, é um dos pontos ali muito discutido. Então, essas tecnologias que fazem o gerenciamento de injeção na rede, como o Grid Zero, já é fortemente usado em outros lugares. Aqui a gente está falando sobre isso agora.
tecnologia já está disponível, mas aplicar na prática, né, a gente está vendo um movimento agora por causa desses problemas mais recentes que a gente vem enfrentando. Falando um pouquinho agora de payback. Ótimo. Né, a gente percebe claramente que as pessoas, elas, quando consideram ali investir em energia solar, né, o ponto crucial é o retorno financeiro, né? Eu acho que elas consideram. Fala até um pouquinho pra gente como é que vocês contribuem, como é que vocês têm ajudado também a mostrar esse cálculo e a importância, né, desse retorno para o investimento dos clientes que estão investindo aí no meio. Legal, ótima pergunta. Essa é uma das minhas preferidas, porque quando a gente fala em parte financeira é o que todo mundo quer saber. O cliente final quer saber, né? Todo mundo quer saber quais são os benefícios ali. É claro que a gente tem vários outros motivos para colocar o solar, como sustentabilidade, etc. Mas acaba ainda que o preço ainda pesa muito na hora da decisão do cliente final. Bem, eu acho que esse é um ponto importantíssimo, pessoal, porque o desenvolvimento tecnológico dos investidores, qualquer fabricante, eu costumo brincar e dizer que a gente é refém do desenvolvimento tecnológico do painel. O investidor ele tem que acompanhar a tendência dos painéis no mundo, né? De novas tecnologias e etc. Potência, corrente, etc. O porquê que eu estou afirmando isso? O que acontece? A indústria do painel ela se desenvolve muito rápido, né? E o que a gente tem no mercado hoje, pessoal, talvez algumas marcas de investidores não estão conseguindo andar junto. Então, isso interfere a 100% na questão da análise financeira. Exemplo, muito simples, né? Vamos pegar um painel aí que já de alta potência, ninguém vai falar de fabricantes, etc., marcas. Vamos pegar um 660, um 665 watts. Painel grande, de alta potência, última tecnologia, né? Esse painel ele também tem uma corrente de operação muito alta. Então, assim, eu posso afirmar para vocês aqui categoricamente que acredito que 90% das marcas de investidores não estão preparadas para essa tecnologia. E o que isso interfere na ponta? É o que eu costumo brincar. Quando você vende um kit com um painel de 650, 665 e não se preocupa com o inversor que você está fazendo esse casamento do kit, eu costumo brincar, você tem muito painel para pouco inversor. E quando isso acontece, o benefício da geração do painel, o inversor não consegue entregar para o cliente. Então, isso impacta diretamente na questão de payback, né? Então, muitas vezes no dia a dia isso acontece, está acontecendo agora, em análise de concorrência, né? Você tem um cliente final que recebeu um orçamento, talvez com um painel de 650 e o outro com talvez um painel de 550. A negociação ela gira muito assim, olha, tem um painel de última tecnologia, o meu é melhor. Só que muitas vezes esse integrador ele não olhou o inversor que ele colocou lá. Então esse painel ele vai ter um rendimento alto, porém o inversor não consegue transmitir isso para o cliente. Então, na verdade, também a gente fala, né, comprar gato por lebre, né? Às vezes você paga mais caro numa tecnologia, porém, você tem um inversor que não acompanha. Então, trazendo isso para a Solfar, a gente tem essa preocupação de sempre estar adequado com as tecnologias de painel. Na verdade, hoje o cenário que a gente tem no Brasil é até um pouco além. A gente tem uma capacidade hoje de atender painéis maior do que 700 watts, ou seja, painéis que ainda não estão nem no nosso mercado. Porque, de fato, o produto, a gente está andando até um pouco na frente da tecnologia dos painéis, dos fabricantes de painéis. Então, esse é um ponto super relevante. Então, vou te dar um exemplo prático agora, né, para a gente sair um pouco da teoria. Então, assim, imagina que a gente tem um kit monofásico de talvez 10 kW de dois fabricantes diferentes. Vamos dizer que o painel é o mesmo e mudou só o inversor nesses kits concorrentes. Tá? Então, vamos mais uma vez trazer um exemplo, por exemplo, de um kit de 10 kW, 10,5 por aí. Você pode, às vezes, ter uma diferença de 600 a 700 reais no mercado, só trocando o inversor. Né? Então, o integrador ele pode pensar, putz, a potência é a mesma, o painel é o mesmo, então eu vou no mais barato. Só que quando você faz o estudo de payback, você vê que esse kit com o inversor mais caro, porém com a tecnologia adequada à tecnologia do painel, traz um payback menor. Eu mesmo já fiz essa simulação e às vezes você tem uma diferença dessa de 800 reais de um kit para outro só trocando o inversor, só que o payback do mais caro dá 3 meses antes. Pelo simples fato que ele consegue entregar mais energia. É muito simples o racional disso. Só que um ponto é a gente analisar payback, que é uma coisa bem comum no nosso mercado. Mas quando você analisa a diferença de geração em 25 anos, aí é mais gritante ainda essa diferença. O complicado hoje em dia que eu vejo, o principal ponto aí é que assim,
os métodos de comparação, às vezes, são muito distintos dos integradores, né? Que é tipo assim, tem cliente que vai comparar quilowatt-pico e tem cliente que vai comparar quilowatt-hora, né? Vai dizer assim, ó, o cara me prometeu uma demanda em quilowatt-hora. Aí o outro prometeu a mesma demanda, só que com um preço mais barato. Só que como que eu valido que esse orçamento está correto? Aí geralmente os integradores não, olha para a potência do equipamento. Beleza, eu olhei para a potência, vamos supor que seja a mesma potência. E aí, como que eu valido que um equipamento vai gerar mais que outro, entendeu? Então, assim, o cliente ele tem que ficar ciente que é importante ele entender como que ele vai comparar os orçamentos, porque senão ele vai estar comparando uma coisa com outra, né? E aí, tipo, os equipamentos são diferentes, são de potência diferente, ou entregam diferente. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que a galera que não quer vender preço tem, né? Não, exatamente, né? Acho que pelo fato, tem muito a ver com a questão do conhecimento dos integradores e como que eles praticam, né, essas comparações no mercado, né? Então, acaba sendo muito isso que o Thiago falou, tudo fica, esse aqui é a mesma potência desse, então tá bom, é a mesma coisa, qual é mais barato, né? Então é isso que a gente tem no nosso mercado e é isso que a gente tem que tentar fazer com que o integrador e o cliente final entenda que não é só isso que você deve comparar, né? Tem vários outros pontos ali que são super importantes na hora da decisão, né? De um kit ou outro, né? É então, isso aí, se o cliente entende que está levando a mesma coisa por um preço mais barato, quem é que não compraria? Exatamente. Então, essa é uma das dificuldades que eu vejo. E assim, é interessante você trazer esse ponto assim de vida útil ou demorar, porque aqui na Solazer a gente orienta os integradores a criar um modelo de recorrência, né? E você vai criar um modelo de recorrência para um equipamento que vai dar problema. Tipo, você já vai atrair um problema para você mesmo. Então, eu já conversei com vários integradores sobre esse assunto e na prática eu tenho visto que às vezes alguns integradores começam vendendo qualquer coisa, independente do preço, e aí em determinado momento ele para analisar esses dados e percebe que não compensa ele estar vendendo tudo ou comprando de qualquer distribuidor. Eu acho que compensa mais você escolher um equipamento, seja ele qual for, né? Analisar os dados, conversar com a marca, conversar com o distribuidor, e aí depois, se realmente não compensar, aí você vai mudando. Mas se fica mudando toda hora, você não tem comparação de nada, né? Perfeito. Acho que quando a gente compara, né, como o Thiago bem citou, a gente pode comparar mercados também, é a mesma coisa, né? Se a gente pega mercados maduros, como o mercado australiano, que a Solfar também está no mercado australiano, já teve esse mesmo movimento de diversas marcas estarem no setor, estarem operando, e ao longo do tempo o mercado se autorregulou, o mercado entendeu o que servia para ele, né? O que dava para operar no país. E várias marcas, de fato, acabaram saindo do mercado. Isso já aconteceu, na verdade, em diversos mercados. Eu acabei dando o exemplo do mercado australiano, que é um mercado também que valoriza a questão de qualidade, etc. O mercado europeu talvez seja um mercado que olhe mais para a qualidade ainda. O mercado europeu é totalmente diferente do mercado brasileiro ou de vários outros mercados, porque de fato lá você tem que provar que é bom. Lá você não tem que provar que o teu preço é mais barato que o outro, você tem que provar que o teu produto é bom para estar no mercado europeu, né? Então, os próprios integradores do mercado europeu, acredito que sejam os mais especializados do mundo, até pelo tempo que a energia solar já tem no continente, né? Então, você vê que realmente a gente pode comparar mercados e talvez tentar prever um pouco do que vai acontecer aqui, porque realmente já aconteceu em outros mercados essas análises, e depois ficou ali o que o mercado realmente achou que era interessante. Eu já ia falar, Rouglas, você que tá tímido. Não, tava ouvindo aqui, porque é bom porque tem de um lado o integrador, do outro lado o cara que vende o inversor, e aí a conversa entre eles vai fluindo muito bem, né? Isso que o Thiago falou, ponderando, né? Era o que a gente vinha conversando nos últimos dias, e a SolarZ, ela se propõe a fazer a área de educação justamente para ajudar os fabricantes, distribuidores, a gente fazer essa ancoragem junto ao integrador e tentar mostrar um modelo de educação, um método, para que isso que a gente fala consiga chegar lá na ponta, por exemplo, na hora do cálculo, da precificação. Entender payback não é só entender há 25 anos o retorno que isso vai dar, então é muito maior do que eu investir. Eu acho que entender a métrica do que você está entregando versus o valor é também entender que se você entrega qualidade,
ao longo do tempo, o payback ele existe, mas ele muitas vezes é desconsiderado lá no cálculo, na precificação, o quanto de manutenção isso vai dar ao longo do tempo ou até mesmo as garantias. Se você entregar um sistema menos eficiente, o teu payback não é de 25 anos, o payback real. Sim. Porque com certeza isso tem a chance de não entregar a mesma eficiência. Ou até mesmo parar de funcionar com 10, 15. Quando a gente fala em números, é importante também doutrinar as próximas pessoas da frente da fila. Então, se, por exemplo, o fabricante está aqui, qual que é a próxima escala do fabricante? É o distribuidor. Então, vamos tratar com o distribuidor de ter o mesmo discurso. Fazer uma onda, né? Algo sinérgico. Eu saí do distribuidor, qual que é o próximo passo? O integrador. Eu saí do integrador, o instalador do integrador. Porque ele também lá na ponta tem que fazer uma boa instalação, ele tem que se preocupar com bons preceitos técnicos lá na ponta para que gere menos garantia, menos manutenção. E aí não é nem mais falando sobre a falha, já é falando sobre prevenção. Se você tem um produto melhor, o teu sistema preventivo ele é mais eficiente, porque você já está colocando algo que garante uma entrega melhor. É basicamente como se fosse um veículo. Você tem uma mangueira plástica e tem uma mangueira de borracha e uma mangueira de inox. É lógico que as três podem ser muito boas para determinadas aplicações, mas cada uma vai entregar um tempo de vida útil, um tempo de problema, um tempo de manutenção. E é a mesma coisa com os produtos. Se a gente conseguir esclarecer para as pessoas que o investimento ele não é a curto prazo, é a longo prazo, e ele só se torna a longo prazo se o produto realmente não der problema, é o diferencial. Por quê? Como que eu faço um cálculo de payback em 25 anos, se daqui a pouco, dentro dos 25 anos, eu vou ter 3 problemas e até mesmo parar de funcionar? Ah, mas tem como prever isso? Não, mas pensa comigo. Olha o número que o Eduardo trouxe. A nossa marca está em 0,56 e a marca de determinado concorrente está em 4%. Qual é a chance do produto de 0,56 que não está dando problema já de cara falhar? É muito menor do que uma que logo de cara 4% falha. Então, a taxa de falha ela serve como um termômetro para a durabilidade. Significa que o produto de 4% não vai durar 25 anos? Não é que significa isso. Mas já é um bom sinal. É um alerta de que, por exemplo, se no primeiro ano já 4% falha, qual é a taxa do segundo ano, do quinto ano, do 10º ano, do 15º ano? Então, o nosso mercado é muito recente, a nossa régua ela é pequena, ela é de 1 ano, 2, 3, 5, 4. A maioria dos integradores está aqui, 2018, 2019. E nós não temos uma régua de 10 anos para calcular. Então, vamos pegar a régua de 5 anos. Se em 5 anos, qual que é a taxa de falha? É 0,56, multiplica por 25, né? São 25 anos, então são 4 ciclos que a gente já teve. O máximo vai chegar a 2,5 hipotéticos. Se for 4%, a gente passa de 20%. Né? Então, o risco é muito maior. E aí a gente começa a ter uma ideia de que existe uma possibilidade de 20% de falha em 25 anos. E eu tenho que considerar isso. Mas como que eu calculo isso? Na hora de gerar uma proposta, está bem estruturado, a precificação e o serviço que eu vou ter que prestar. É um enredo que eu acho que não só a SolarZ, a Sofar, mas o mercado tem que começar a profissionalizar algumas questões do tipo, se a venda ela acontece por questão de produto versus qualidade, eu tenho que entender que eu não posso pegar um produto, por exemplo, Sofar, que tem 0,56 de falha, e vender pelo mesmo preço do produto XPTO, que tem 4% de falha. Sim. Porque senão eu estou colocando todo mundo no mesmo cesto, e aí o mercado, por preço, ele não vai decidir. Agora, aonde que eu quero chegar dentro da narrativa, né? Como que a gente pode fazer dentro de um mercado que é muito recente para explicar o futuro? Eu não posso garantir que vai chegar em 20%, nem que o outro produto vai chegar só em 3%. Mas como fazer para que o integrador entenda que ele deve se preocupar com isso? Essa é a nossa maior lição, eu acho, de mercado, todo mundo falar a mesma coisa. Eu não posso chamar um convidado aqui, a gente falar sobre qualidade, sobre eficiência, e chamar outro convidado e ele falar sobre preço e desconstruir a ideia do primeiro convidado. Porque a gente começa a ter um problema de narrativa, e eu vejo que no mercado tem esse problema de narrativa. Às vezes uma distribuidora tem determinada marca e fala, não, agora eu tô com a Sofar, então compre esse que é bom. Passa um ano, agora eu tô com outra marca, compre esse que é bom. Tá, mas e aí, como é que fica o discurso do ano passado que você me falou que o bom era esse, né? Então, o mercado ele precisa se desenhar para que não tem problema ter rotação de marca dentro da distribuidora, e é até salutar para o mercado.
A questão é, tem que existir um discurso que seja uníssono, né? Todo mundo fale da mesma forma. Olha, você deve se preocupar com isso. Eu estou te ofertando esse produto A, B, C, mas se preocupe com esse tópico. Isso é um nível de maturidade que o mercado precisa absorver a partir de agora, porque senão daqui 10 anos a gente não vai mais estar discutindo sobre taxa de menos de 1%, ou no pior dos casos, taxa de 4%. A gente vai estar falando em 10, 15, 20, porque o problema ele veio da base, do tempo de instalação de agora. Aí quando chegar lá na frente vai estar dando problema nas instalações antigas, né? O que mais me preocupa às vezes é que assim, a maioria dos integradores também não sabe fazer o acompanhamento dos sistemas deles, né? Então, o monitoramento às vezes não está funcionando, ele não tem um projeto adequado da instalação, aí ele faz o controle do equipamento pelo status. Quer dizer, às vezes o status do equipamento tá ok, mas a performance, o desempenho do equipamento tá lá embaixo, né? Então isso é o que preocupa muito também. Então, às vezes chega alguns integradores falando sobre a questão da degradação do módulo, né? E a ferramenta da SolarZ, ela já faz esse trabalho automático, né? Você já dimensiona o equipamento de acordo com o que foi projetado, joga lá e o sistema fica comparando o projetado com o que está sendo entregue. Uhum. E isso já fazendo a degradação automática ao longo dos anos. Isso. Nesse sentido, Eduardo, o que você acha que os fabricantes poderiam fazer para, vamos dizer assim, ajudar mais esses integradores a entender melhor o produto, tipo assim, ensinar como que faz esse trabalho? Porque na prática parece que o cara não sabe fazer o trabalho dele, né? Sim, não, é verdade. Eu acho que a discussão é muito boa. Eu gostaria de trazer 2 pontos aqui, um pouco a ver com o que o Douglas e o Thiago falaram, né? Eu acho que um ponto importante, que eu não sei se já trouxeram aqui, já levantaram essa bola aqui no podcast, é que investidores de string, que são investidores que a gente chama de parede, etc., né? Tem vários nomes, etc., o comum, o ordinário, vamos dizer assim, é que num ciclo de 25 anos, o inversor string seja trocado pelo menos uma vez. Tá? Isso aí vale para qualquer fabricante. Não estou falando só da Solfar. Né? Então, acho que por que eu estou trazendo isso? Né? Porque quando a gente conversa sobre taxa de falha, isso é importante. Se você também trabalha com equipamento que está quebrando a cada 3 ou 4 anos, em 25 anos você vai trocar ali umas 5, 6 vezes. Exatamente. Quando você também trabalha com equipamentos que garantem e que demonstram uma taxa de falha menor, acredito que você vai ter que trocar uma vez nos 25 anos, porque é como tem que ser. Né? Mas uma vez, em um componente eletroeletrônico, é normal que você faça essa troca uma vez. Né? Isso aí a gente pode pegar em outros mercados, é tipo uma TV dificilmente vai durar 25 anos. É a mesma coisa, né? Então você vai ter que fazer uma troca eventualmente ali. Eu acho que o outro ponto, que aí vem um pouco do que vocês dois falaram, é essa questão de educação do setor, uma onda positiva, uma onda de informações corretas. Né? Então, assim, o que acontece? Quem eu percebo hoje que tem esse entendimento sobre qualidade, taxa de falha, monitoramento, quem é? Mais uma vez, é o integrador experiente, que é a minoria do nosso mercado, né? E o distribuidor, ele também sabe isso, porque ele sabe o que está acontecendo com os produtos dele. Né? Então, o que eu acho que a gente, por exemplo, como que eu como fabricante atuo junto aos distribuidores, que é meu cliente direto? A gente faz todo o treinamento do time comercial, do time técnico, exatamente para trazer as boas práticas, porque eles que vão reverberar esse assunto para a base de cliente deles. Cada distribuidor tem a sua base. Né? A gente está falando o quê? De 28 mil integradores? Seria mais ou menos isso? Eu não acredito nesse número. Tudo bem. Eu sei que o Thiago acha polêmico esse número, a gente já conversou sobre isso, mas que seja. Cada distribuidor tem uma parcela, né? Trabalha com uma parcela desse quantitativo, seja lá ele qual for. Né? Então, a gente tenta atuar diretamente no nosso cliente, no nosso distribuidor, para que ele, que tem o contato com essa massa de integradores, possa reverberar esse bom conteúdo, pessoal. Só que a intenção é muito bonita, na prática, na teoria é muito bacana, mas na prática o que acontece é outra coisa. Né? Porque o que acontece? Aí já não tem a ver exatamente com o distribuidor ou etc. A questão é que o nosso mercado ele ficou cada vez mais acostumado a vender preço. Então você treina todo o time do distribuidor, ele está acostumado a vender o que é mais barato. Ele não está acostumado a dizer assim, olha,
integrador, né, o comercial do distribuidor, ele não está acostumado a falar assim, integrador, olha, a gente tem a solução mais barata, a gente tem essa solução aqui, né, médio preço, e a solução que tem um preço maior. Posso te explicar qual é a diferença de tecnologia, de performance, de tudo que tá, do que essas 3 marcas têm de diferente? Não existe isso, né? Então, assim, realmente eu acho que tem que ser uma união de forças, né, do setor de uma forma geral, para trazer esses assuntos que são importantes e o cliente final saiba a diferença real do que ele está levando para casa e ele escolhe no final das contas, né? Ontem mesmo a gente estava brincando ali, conversando, eu falei para vocês assim, cara, existe Dollar Store no mundo todo, aquela loja do baratinho existe no mundo todo, só que no mundo todo sabe que a Dollar Store é o produto mais barato devido à qualidade inferior e etc. Não tem problema, todo mundo vai lá e compra se quiser, né? E é esse movimento que eu gostaria que acontecesse no nosso setor, que a informação chegasse, né, de fato ali em todo mundo que deveria chegar da cadeia, distribuidor, integrador, cliente final, e de fato ali isso pudesse clarear as decisões do cliente final e do integrador. E para mim estaria tranquilo se ele quer levar uma marca ou outra. Ó, vamos lá. Só trabalhando esse número que você falou aí, é um número polêmico. Polêmico. Foi fazer conta, tá vendo? Polêmico no podcast. Vamos lá. Assim, a gente tem que partir do primeiro ponto, que é o seguinte: o que é um integrador de energia solar? O que é uma empresa? O que é uma empresa ativa? Você considera que uma empresa que não vende todo mês é uma empresa ativa? Não. Veja, o cara tem que vender pelo menos todo mês. Vamos fazer uma perspectiva do ano passado, que foi o melhor ano do mercado de energia solar. Nós tivemos ali 800 mil instalações, certo? O melhor ano do mercado de energia solar. Se você dividir 800 mil instalações por 28 mil, você tem ali 28 instalações no total do ano, né? Então, 28 instalações para cada integrador. Se você dividir 28 por 12, dá 2 instalações por mês. Tipo, na média. E você tem empresas que fizeram centenas de milhares. Então, cada vez que essas empresas aumentam, você diminuiria a média mais para baixo. Mas vamos para um outro cenário agora, então. Vamos para o cenário do mês de maio. Nós tivemos ali 50 mil instalações. Se você tiver 50 mil instalações dividido por 28 mil, né? Ali você dá menos de 2 por empresa. Então, assim, não tem como, entendeu? Então, eu, na prática, acredito que o mercado de energia solar ele vai ter, no máximo, umas 10 mil empresas ativas. O que é uma empresa ativa? É um cara que vende todo mês. Ele vende ali 2, 3 projetos no mínimo. Obviamente que vão ter aquelas empresas que vão vender 15, 20, 30, 40, 100. Tem empresas que vendem mais de 100 projetos ainda por mês nesse mercado. Então, assim, eu não acredito nesse número. Esse número ele foi levantado até pela pesquisa da Grina e ele considera, tipo assim, ele considera como ativo uma empresa que vendeu nos últimos 12 meses, né? E aí ele pega da distribuidora, só que às vezes esse cadastro ele tá duplicado, né? Porque o cara compra de uma distribuidora, compra de outra. Aí ele levanta um número aqui, levanta um número aqui. Então eu acho que o mercado no máximo tem aí mais polêmico. 10 mil integradores. Polêmica aí pra gente. A gente falou aí um pouquinho. Falou um pouquinho de payback. Então, no contexto até do ROI, retorno de investimento e tal. Eu, particularmente, eu não sabia que o setor solar, os principais clientes eram B2C. Eu sempre acreditei na minha cabeça, não sei por qual motivo, tá, gente? Não sou do setor. Que era na verdade, B2B, empresas, shoppings, grandes projetos, aquelas que talvez tivessem um ROI ainda maior. E eu percebi aí com vocês que esse não é o caso. No caso da própria Sofar, que é uma empresa internacional, que está presente em vários países, como que está a maturidade dessa parte B2B em outros países, comparativo com o Brasil? Né? Se a gente tem alguma perspectiva de ter também um crescimento e essas empresas começarem também a identificar o quão importante é o retorno de investimento em trabalhar com algo que pode trazer um retorno muito grande para elas. Maravilha. Ótima pergunta também, porque a gente tem vários cenários do mundo que dá para exemplificar um pouco, né? Então, assim, na verdade, quando a gente fala em retorno de investimento, né, payback, etc., todas essas análises financeiras, o que manda geralmente, para qualquer país que seja, é o valor da tarifa, é o valor da energia. Então, vamos pegar um exemplo do nosso vizinho aqui do lado, né? Chile, né?
que depois, na América do Sul, depois do Brasil, é o segundo maior mercado. Por exemplo, o Chile, a energia residencial é muito barata. Então lá a atratividade para o residencial é muito baixa. Entendi. Muito baixa mesmo. Não reduz muito, então não vale a pena. Exato. Agora, para grandes projetos, que são projetos de infraestrutura, do governo e etc., já há uma remuneração melhor em cima do valor de tarifa, de energia do negócio. Então, por exemplo, o Chile é um país de grandes projetos. É o oposto do Brasil, por exemplo. Né? Então, o Brasil ainda tem ali o residencial como uma força muito grande. Né? Se a gente pensar, óbvio também, né? Se você pegar o número de unidades consumidores, a grande maioria é residencial. Né? Então, acho que isso também tem a ver ali. Por que também o residencial deu tão certo no nosso mercado? Né? Muita gente, no passado, tinha aquela questão de, basicamente, você colocar fotovoltaico por zero custo, era substituir conta de energia por um financiamento, às vezes ficava até menor o financiamento, ou seja, você estava ganhando dinheiro, fazendo um ótimo investimento. Então, só que isso também tem muito a ver com a questão da tarifa, mais uma vez. A tarifa para o residencial é mais cara do que a tarifa para uma indústria. E, na verdade, é como deve ser, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Mas isso ajuda a impulsionar bastante o mercado. Outro ponto super relevante, né? Além de tarifa, a questão de legislação. Né? Tem legislação que ajuda pra caramba a alavancar certos setores, tem legislação que não. Então, o custo da energia mais a legislação local de cada país determina basicamente ali para onde que o fotovoltaico, né, onde a energia solar vai caminhar. Né? Então, esses acho que são exemplos que dá para a gente trazer. Então, se a gente tivesse que falar que talvez para termos um incentivo nesse contexto de implementação de energia fotovoltaica para a indústria, seria alguma legislação específica que pudesse ajudar nessa distribuição, principalmente considerando a ESG, se fala muito hoje, né? A gente percebe que esse contexto de energia limpa está crescendo e vai crescer ainda mais. Talvez uma nova lei, alguma coisa que traga um incentivo para o setor, pode facilitar novos entrantes nesse contexto mais de indústria? Perfeito. Eu posso dar um exemplo do Brasil e posso dar um exemplo da Europa também, que me surgiu agora enquanto você falava. O exemplo do Brasil é o próprio Mercado Livre. O Mercado Livre já é cheio de incentivos quando a gente está falando do fotovoltaico dentro do Mercado Livre, que não existe, por exemplo, no mercado cativo. Né? Na geração distribuída ali no mercado cativo não existe. Então você já vê que são formas de realmente se alavancar ali o setor. Né? Por exemplo, vou dar agora um exemplo europeu, que é um lugar onde a gente tem um market share gigantesco na Europa. Né? A gente chega a quase 50% do mercado, que é o mercado italiano. O mercado italiano ele é totalmente subsidiado pelo governo. Ou seja, lá, quando você adquire o fotovoltaico, a parcela vai ficar mais barata do que a conta de energia, porque tem um certo subsídio. Né? Então, na questão do financiamento, de impostos, etc. Então, assim, isso são exemplos que ficam como uma legislação pode ajudar ou atrapalhar. Né? Então, a gente tem diversos exemplos aí. Agora eu acho assim, nós estamos aqui em agosto, né, de 2023, eu não sei qual a data exata que vai ser exibido, mas o que eu acho que o mercado também deixa passar muita coisa é que, assim, nesse momento agora, o Eduardo pode até falar para comentar mais, né, porque ele está mais dentro do setor, nós estamos vivendo um momento atípico no mercado. É o momento onde o preço do equipamento chegou na mais baixa histórica, né? Então, às vezes o integrador fica se pegando em determinadas situações, mas não aproveita os gatilhos para poder vender mais junto com o cliente residencial. Então, se você é integrador de energia solar, você já tem um pitch pronto. Meu irmão, meu cliente, aproveita esse momento. É tipo assim, é igual bolsa de valores, tá? No momento mais baixo que você poderia encontrar. Então, agora é a hora de comprar. Não esqueça, essa é a hora de comprar agora. Então, usar esses gatilhos mentais junto com o cliente é muito importante também para talvez conseguir melhores vendas. Não, perfeito. Eu acho que esse é um assunto muito discutido, principalmente entre distribuidores e fabricantes, né? Porque é claro que o distribuidor ele também quer saber até onde um produto vai abaixar o preço, né? Então, esse é um assunto recorrente no dia a dia. E, pessoal, eu poderia dizer de uma forma em geral que chegamos sim ali no nível mais baixo de preço, né? E isso é ditado por quem? Vai corroborar com o que eu falei no início, pelo painel. Como o valor do silício oscilou muito e oscilou muito para baixo, né? Realmente
Isso fez com que o kit pudesse baratear bastante, porque lembrando, o painel é o que mais pesa na composição de um kit fotovoltaico, né? Tanto no residencial quanto no trifásico. No trifásico mais ainda, até, né? E assim, já a indústria, pessoal, de inversores não é uma indústria que costuma ter uma variação tão grande de preço, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês do que geralmente acontece na indústria de inversores. Geralmente a indústria de inversores tem um reajuste por ano. A gente está falando de painel que teve reajuste semanal, diário, para baixo, né? O que deixou mais barato o produto. Mas assim, essa questão de que não vai descer mais que isso, na verdade não é nem bem o Eduardo como Solfara inversor falando, né? Isso aí é o que a gente conversa na China. Mercado, né? Quando a gente conversa na China com os colegas fabricantes de painel, fala, cara, não vai mais descer do que isso, né? Pela conjuntura mesmo de demanda e oferta. Já chegou num ponto, você baixa o preço para esquentar o mercado. Chegou no ponto que o mercado começou a reagir. Então não tem porquê continuar descendo. Oferta e demanda. Nesse momento agora é o momento de comprar, meu irmão. Compra. Vá às compras, integrador. Faça estoque? Faz um estoque aí, acredita, brother. Entrando até no contexto do... Um ponto importante de que é tecnologia, né? A gente sempre fala, né? Quais são as novas tendências tecnológicas? O que está entrando no mercado associado a essa parte de equipamentos, de inversores? O que a gente pode esperar para a indústria? Naquilo que a gente possa ajudar cada vez mais a reduzir, inclusive, taxa de falha e todo o contexto aí associado ao equipamento. Legal, bacana. Eu acho que o mercado brasileiro, né? Essa é uma ótima pergunta, né? E é uma pergunta que às vezes eu fico me questionando por que certos produtos não vieram antes para o mercado brasileiro. Inclusive, eu vou dar um exemplo da Sofá, que a gente também está tentando se adequar cada vez mais ao mercado brasileiro, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nas regiões que mais compram no Brasil, a gente tem o que ali? Minas, São Paulo, a gente vai ter o Rio Grande do Sul, Paraná. A gente vai ter um Paraná e alguma outra que eu estou esquecendo agora, que é top 5. Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Paraná. Isso. Né? Então, assim, por que eu estou citando essas regiões? Essas regiões, elas têm, por exemplo, pelo menos São Paulo e Minas, que estão ali encabeçando, e Paraná também, elas têm o que a gente chama do trifásico 220. Só que esse produto é um produto que agora está chegando um portfólio bem maior para atender esses clientes. Isso, para mim, é muito engraçado, porque esses clientes já são os maiores clientes do Brasil há muitos anos. As regiões que mais vendem o fotovoltaico há muitos anos, né? Então, na esteira de atender melhor esse consumidor, integrador, distribuidor, por exemplo, a Solfá está trazendo agora os produtos, os trifásicos LVs, vão ser novidade para a gente na Intersolar, até 75K. Então, por exemplo, o nosso portfólio do inversor trifásico 380, ele vai até 350K. Mas agora, o trifásico 220 está chegando até 75. Ou seja, né, se você pensar, bem, putz, já podia ter lançado esse 75 antes. Mas existem algumas razões para isso, tá, pessoal? Também não é assim do acaso, né? A questão é que a tecnologia trifásico 220 era uma tecnologia que talvez 2 ou 3 anos era muito cara. Então, compensava o integrador comprar um trifásico 380, comprar um transformador, aquele trambolhão pesado, e era mais barato do que comprar só o inversor 220. Né? E ao longo do tempo, né, como uma questão de escala mesmo da indústria, né, quanto mais escala, mais você barateia o produto, o 220 começou a equilibrar, né, ficar o mesmo valor do que a solução 380 mais trafo, e hoje em dia a solução 220 ela já é mais barata. Então isso também mostra o time correto de introduzir mais o produto ou não dentro do mercado. Mas assim, é uma pergunta super bacana, porque esse é um exemplo que você vê ali os principais regiões compradoras do país, né, e os fabricantes também tentando trazer o produto mais correto e com custo-benefício que seja de fato interessante. Né? Outro ponto, né, que a Solfá também está indo nesse caminho, porque é um mercado crescente no Brasil ao longo dos últimos anos, é o mercado do microinversor. Né? Tem região que virou uma febre, tem região que só quer vender microinversor, né, porque vê todas as vantagens em relação à segurança, né, até uma instalação às vezes alguns consideram mais simplificada, esteticamente mais bonita e etc. Né? Então tem regiões ali que eu conheço de Minas Gerais, etc., que só quer o microinversor. Então
Os fabricantes estão olhando com mais carinho e a Sofá também está lançando aí, está trazendo como novidade, né, como produto aí para o mercado, que vem crescendo muito, o microinversor. E quando a gente analisa, por exemplo, microinversor, geralmente o 2K é o campeão de venda nacional, independente do fabricante, a gente analisa, por exemplo, que ele já está roubando vendas do 3K. Do 3K, às vezes do 3K de parede, né, do string ou do 4K de parede. Né? Então são tendências que vão mudando no mercado e a gente vai se adaptando, trazendo soluções para realmente ali suprir a necessidade das regiões. Uma vez eu vi um amigo falar assim, meu irmão, tendência você não discute, você segue. É isso. É isso aí, você vai contra a maré, você vai dar errado. É isso aí. É por isso que a gente falou, né, um pouco tempo atrás. Qual que é uma das tendências primordiais pós-vendas? O pós-vendas, assim, né? Eu sou um grande entusiasta, né? Porque venho de operações, antes de comercial, já sempre trabalhei a vida toda em operações e claro que pós-venda sempre estava na veia ali, sempre acreditei que um pós-venda de qualidade faz toda a diferença no mercado, né, para todas as empresas que trabalham com tecnologia, etc. Né? Isso te traz recorrência de venda. Né? Porque o grande defeito do pós-venda é que ele não é imediato. Ele leva um tempo para você perceber os benefícios. E o maior problema de todos é o seguinte, quando você faz um bom pós-venda, os problemas não aparecem. Quando os problemas não aparecem, você acha que eles não existem. Uhum. E aí, tipo, isso fica transparente, né? Só que aí quando você para de fazer o pós-venda, o negócio começa a dar problema, começa a aparecer. Então, esse é um dos maiores defeitos que a gente vê nas empresas de energia solar. O primeiro é que fazer um pós-venda bem feito demora para dar os resultados e depois que dá o resultado, parece que não tem um problema. Mas não tem porque você está fazendo um bom pós-venda, né? Na verdade, assim, né? A gente, refletindo um pouco, é só fazer aquela pergunta, né? Qual é aonde que está ali a recorrência de vendas? É na indicação. Então, se você tem um pós-venda de qualidade, a tua indicação é garantida. E o contrário também é super verdadeiro. Se você não investe nada em pós-venda, você vai ter muito mais reclamação e etc. Uhum. E né, essa questão da reputação da tua empresa e reconhecimento de vendas realmente vai ser muito mais complicado. Eduardo trouxe um ponto muito forte ali, em algum momento falou do Reclame Aqui, né? Vocês acham que hoje o cliente ele dá uma pesquisada ali nas empresas antes de comprar ou ele ainda compra por impulso? É uma ótima pergunta. Eu acredito que, como o Rogo estava falando aí das ondas, né, de positivas que a gente gostaria que acontecesse em todos os níveis, distribuidor, integrador, cliente final saber mais, eu acredito que o integrador que algum dia já teve essa informação de, cara, dá uma pesquisada nessa empresa, no fabricante, no distribuidor, no integrador lá no Reclame Aqui, acaba virando até um argumento de venda. Certeza absoluta. Putz, tô aqui te oferecendo um produto que não tem Reclame Aqui, minha empresa zeradinha e etc. Agora sim, o mínimo que você faz é colocar a pulga atrás da orelha do cliente final para que ele pesquise quem está oferecendo o que para ele. Então, assim, eu acredito que quem já teve essa consciência que olhar o Reclame Aqui é um ótimo termômetro e indicador, está utilizando isso para vendas. Uhum. Né? E acaba sendo, né, passando uma credibilidade. Você fala mais o próprio vendedor utilizar em vez do cliente, né? Ele indicar isso. Exato. Eu acho assim, não acredito que o cliente final tenha tanto uma cultura, pelo menos no nosso mercado, de olhar o Reclame Aqui, né? Mas o integrador, muitas vezes ele já escuta isso em várias palestras, né, em várias discussões, e ele sabe da importância de mostrar isso para o cliente, né? Então, acredito que o integrador poderia, né, utilizar isso como credibilidade realmente, né, e ter essa preocupação. E para não ter Reclame Aqui, o mínimo que você tem que ter um pós-venda decente de qualidade. Excelente, pessoal. Acho que a gente chega aí ao final do nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer a presença aí do Eduardo Frois. Eduardo, para finalizar, faz as suas considerações finais. Fala pra gente também o site da empresa, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, o que é que eles precisam fazer? Opa, aqui, ó. Maravilha. Gente, obrigado aí, né, pelo convite, pela atenção de todo mundo, da nossa audiência. Espero poder ter contribuído um pouquinho mais aí com assuntos que, com certeza, acredito que vão se tornar cada vez mais constantes no nosso mercado, né? Em relação ali à Sofá, né, como eu tinha comentado, a gente está no Brasil desde 2017,
Temos aí mais de 200 mil investidores já rodando no nosso mercado. É uma empresa que tem CNPJ no Brasil, pessoas contratadas, né? De fato, investe ali bastante no nosso mercado e acredita bastante no nosso mercado, né? Então, deixar um pouco ali também dos contatos, né? O Instagram é o Sofá Brasil, né? Para quem quiser seguir aí nas redes, né? Para quem quiser acessar o nosso website, é o sofasolar.com. Por sinal, tem até uma novidade bacana, que a gente fez a tradução da página aí tem mais ou menos um mês, então tá todo o conteúdo lá em português, um site super novo. A empresa teve um rebranding, né? Então a marca tá nova, tá super bonita, novos conteúdos e etc. E a gente deixa aqui os canais super abertos ali, né? Caso tenha alguma dúvida, entrar em contato ali com a gente, que a gente, mais uma vez, está no Brasil, está na Avenida Paulista, vai poder receber, tomar um café, falar de tudo um pouco, falar de qualidade, falar do posicionamento da Sofá, que hoje no Brasil o posicionamento da Sofá é trazer um produto com custo-benefício, aliado de fato ali à qualidade, por isso que a gente puxa esses temas como taxa de falha e etc. Então, para mim foi um prazer, gente. Obrigado. Excelente. Douglas, sua vez. Então, gente, quero agradecer ao Eduardo, cara fantástico, sensacional, dominou o assunto. Não, ele ficou só ouvindo, você viu? Não, cara, eu tava tendo aulas aqui. Eu falei, cara, esse convidado eu quero ouvir com muita atenção, porque realmente o conteúdo é gigantesco. Espero que todos sigam as redes sociais, acompanhem o Eduardo, a Sofar, visitem o site e também sigam @rouglas.solarz, @solarzetech, @SolarZeducação e @SolarZSummit. Obrigado pela presença. Esperamos que tenhamos mais episódios aí em frente. Essa é a nossa terceira temporada. Em breve teremos outras e com certeza nós vamos discutir um pouco mais. E aí, quem sabe na próxima edição a gente já traz quadros comparativos dessa época até a época. Como somos atemporais aqui no podcast, né? Até a próxima época para nós entender como as coisas estão acontecendo. Obrigado e sempre que quiser, a SolarZ está aqui. Thiago. Valeu, grande abraço a todo mundo. Eu acho que o conteúdo foi fantástico. A Sofá, ela combina muito com a SolarZ. A gente fala muito sobre pós-venda, longevidade. É isso que a gente quer trazer para a empresa de vocês, fazer com que vocês consigam reduzir os custos da empresa de vocês, fazendo um bom pós-venda, entregando qualidade, tendo remuneração, fazendo novas vendas, trazendo novos produtos para a sua integradora. E o que a gente quer, no final de tudo, é colocar dinheiro no teu bolso. É isso que importa, né? Então é isso. Para mais conteúdos, thiago.solarz e os Instagrams da SolarZ. Bora pra cima. É que o Douglas não deixa você falar A próxima arroba da eu SolarZ, vou né? deixar ele falar os arrobas. Não, toda vez ele quer falar todos os arrobas, só ele. Pessoal, tá aí pra você, assim concluímos esse episódio de hoje. SolarZ Talks. Gostaria de agradecer aí Eduardo Frois, que é Country Manager da Sofar Solar. Quase eu falei Sofar So Good, que ficou na cabeça isso, né? Agradeço aí mais uma vez por ele compartilhar aí todos esses insights valiosos e principalmente a influência, né, nas métricas financeiras dos projetos solares que a Sofar oferece. Eu sou o Tuco com 2C, @Tuco_oficial. Segue a gente aí. Lembrando mais uma vez aqui, a Sofar é @Sofar Brasil e sofarsolar.com. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.